A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui comigo minha esposa, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Mais uma vez o Senhor tem nos dado essa oportunidade, de estarmos aqui para transmitir essa palavra gloriosa de Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a sua vida já no início dessa live, que Deus possa alcançar você. E fique ligadinho, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aí com a nossa live, Ontem nós estivemos aqui fazendo uma live, nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, não pôde fazer, teve um probleminha técnico lá. E nós aqui também ontem começamos a mensagem e chegou quase no final da mensagem, nós tivemos um problema técnico. Do meio da mensagem para frente,
caiu a nossa live, mas hoje nós vamos dar continuidade, né? Eu até coloquei um informativo no Facebook avisando os irmãos que hoje a gente continuaria a mensagem, porque a pedido de vários irmãos, a gente estava falando aí sobre cajado, varas e bordões, né? E um assunto muito profundo, muito assim, que fala muito com a gente, mexe muito com o nosso lado espiritual, e hoje a gente vai continuar. Para você que está entrando aí agora, né, quero enviar aqui minha saudação ao pastor José, amém, José Luiz Rodrigues, nosso amado irmão pastor aí, que Deus abençoe, presbítero irmão Juliano, que está aí conosco também, está aí presbítero irmão Almiro, a paz do Senhor, irmã Elisângela, eu vou enviar aqui a saudação aqui também ao nossa amada irmã Juliane, né, lá da Vila Rural, a irmã Paula Farias, cooperadora irmã Paula, também está conosco a irmã cooperadora irmã Sandra, a irmã Rosângela, Deus abençoe a irmã, e você que pode, compartilha aí, amém, porque você compartilhando na sua página, nós alcançamos um número maior de pessoas e também a palavra de Deus está sendo anunciada. Então conto aí com a sua colaboração. Eu quero aqui pedir, tem um meu tio Ivo Brandão lá de Curitiba, Deus abençoe também, que o Senhor lhe fortaleça aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui pedir para os irmãos a compreensão, porque nesse horário agora é um horário de muita volatilidade, muita gente fazendo live, e pode acontecer, né, quero crer que não, de cair novamente, mas nós queremos aqui encerrar a mensagem de hoje, né, de ontem, que nós não conseguimos. Ontem nós estávamos falando dentro desse tema cajado, vara e bordões. Entramos nesse assunto, eu li o livro de Gênesis, né, capítulo 32 e o verso de número 9, falando da oração que Jacó fez a Deus, né, agradecendo a Deus, porque a Bíblia diz que quando Jacó ele sai, a Bíblia diz que ele saiu apenas com o seu cajado, e quando ele volta, a Bíblia diz que ele volta multiplicado. A Bíblia diz que ele tinha um rebanho maior, ele tinha um povo maior na mão dele, ele tinha mais propriedades. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Mas nós falando sobre isso ontem, o foco que eu entrei aqui na mensagem é o tema que você está vendo aí: cajado, bordões e vara. Qual deles você tem? Por que você está falando isso, pastor? Porque ontem aqui nós estávamos falando sobre Moisés. Moisés tinha cajado, falamos de Moisés, falamos aqui do cajado de Balaão, e estávamos explicando aqui acerca de qual é o significado do cajado na vida de cada um de nós. O cajado na vida de Moisés, ele na realidade ia à frente de Moisés, junto com Moisés, fazendo os sinais. Então todo ser humano, ele precisa ter um cajado. O homem que não tem um cajado, a mulher que não tem um cajado, ele não consegue avançar na sua vida cada dia mais. O cajado do pastor, ele traz aquela ovelha que está longe para perto. O cajado que Deus colocou na mão de Moisés jogava-se no chão e se transformava numa serpente. E a Bíblia diz que isso daí mexeu com o povo egípcio. Então o que Deus estava querendo? Nós estamos falando aqui que nós precisamos do cajado na nossa mão para que nós possamos realizar os sinais de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eu ontem estava abordando aqui acerca que, pela falta do cajado, muitas das vezes nós não conseguimos avançar, amém? E por não saber usar o cajado, como Balaão, às vezes nós usamos o cajado para ficar batendo nas pessoas, ferindo as pessoas, e essa não é a função do cajado, amém, pastor Deus? Então, só dando uma resumida aqui para você entender qual é o objetivo do cajado. Eu falei acerca disso ontem, falei sobre o cajado na mão de Moisés, o cajado na mão de Balaão, e o cajado que durante o Antigo Testamento fala-se muito dele. Os profetas também tinham cajado. Moisés, a Bíblia diz que o cajado de Moisés sustentava a oração do povo na guerra. A Bíblia diz que ele se debruçava sobre o seu cajado e orava. Então eu ensinei aqui ontem que quem tem cajado, a oração é sustentada. Amém? Então nós precisamos ter um cajado, pastor Aneus, na nossa vida. Nós comentamos que era autoridade, né, pastor? Autoridade. O cajado, ele representa a autoridade. E ontem a gente falou muito sobre isso, a autoridade que o cristão tem que ter. Né? O cristão que não tem autoridade para orar, para interceder, é porque ele deixou o cajado, e nós não podemos largar esse cajado. O cajado que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós temos que carregar ele.
Ontem eu encerrei a live com o Salmo de número 23, o verso 4, quando Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então cajado não é só para sinais, cajado não é só para sustentar a oração, cajado também nos consola. Quando a gente vê as pessoas muito desesperadas, está faltando um cajado na vida delas. E nós precisamos ter isso para que a nossa vida cada dia mais cresça. Mas voltando aqui hoje para o texto, nós vamos falar do segundo ponto, que é a vara de Araão. Né? A Bíblia fala que a maioria dos homens, né, líderes religiosos no Antigo Testamento, tinha uma vara. E qual é o significado da vara, pastor? O cajado, ele simboliza a autoridade e ele simboliza os sinais. E a vara de Araão, ela simboliza a bênção de Deus. Por quê? No capítulo de Números, capítulo 17, verso de número 8 e 9, diz assim: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Araão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores, e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões e diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles olharam e cada um pegou o seu bordão. Então o que a Bíblia quer nos dizer aqui? Aplicando essa palavra para os nossos dias, irmãos. Amém? O Espírito de Deus, ele nos fala que todos nós temos um bordão. Como na época de Moisés e Araão, a Bíblia diz que houve um momento que precisou se tomar uma decisão acerca de uma liderança, de uma posição. E estava em xeque ali a liderança de Araão. E como que se poderia saber se era ou não era? A Bíblia diz que foi através da vara de Araão que floresceu. Então o que eu aprendo aqui, pastora Neuza? Que a vara da mão de cada um de nós, a nossa vara ela floresce, mostra que é o fruto da bênção de Deus sobre a nossa vida. Verdade, pastor. E a gente observa que, pela palavra do Senhor, todos que aceitam Jesus, que está na presença do Senhor, têm a vara. Né? O Senhor colocou o cajado, que é a autoridade, os sinais, e colocou também a vara. E o que é a vara? Né? Como o pastor disse aqui, a vara e o bordão é a mesma coisa, né? E ela simboliza a bênção do Senhor, como o pastor disse. E o que a gente observa nisso tudo? Todos eles tinham, mas a bênção mesmo só tinha Araão. Por quê? Porque Araão tinha um cajado junto com ele, que era a autoridade. Aí a bênção vinha. Nos dias que nós estamos vivendo hoje em dia, as pessoas têm entregado, né, esse bordão, esse cajado, eles têm colocado na mão de outras pessoas. E Deus quer que você carregue, que você seja abençoado. Às vezes alguém olha para algum irmão que é muito abençoado, ele fala: por que Deus só dá para ele? Mas é porque ele tem o quê? Ele tem algo, ele tem uma história, ele tem um cajado nas mãos, que é a autoridade, ele tem o bordão, ele tem a vara, e aí, querido, ele vai ser abençoado mesmo, porque as bênçãos do Senhor, ela vai seguir aqueles que temem, que obedecem a palavra do Senhor. Então, que nesta noite você possa pegar as bênçãos do Senhor nas tuas mãos, que é esta vara, esse bordão nas tuas mãos, pastor. Aleluia! Queridos, entenda uma coisa. A Bíblia diz que a vara de Araão, ela floresceu e produziu amêndoas. Amêndoa fala de fruto, de crescimento, né? De cultivo. Então não confunda vara com oportunidade. Você não pode dar a tua vara, a amêndoa que Deus está querendo florescer na tua vida para outro florescer. Até porque que ainda que o outro pegue, não vai ser a mesma coisa que o que Deus está colocando na tua mão. Então às vezes nós confundimos isso. E nós precisamos entender, porque tem muita gente que às vezes está gemendo, sofrendo, está com o cajado e a vara de Araão nas mãos, mas não sabe usá-las diante das adversidades. Eu coloquei aqui uma passagem bíblica de Números capítulo 13, verso 23, porque a vara ela não só dá fruto, a vara ela sustenta o fruto, diz a palavra de Deus. Depois, Números 13, 23 diz assim: depois foram até o vale de Ecol, está falando dos espias que foram espiar a terra de Canaã, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos na presença do Senhor. Pastora Neuza, nós aprendemos aqui que se nós tivermos a vara da confiança, a vara da segurança nas nossas mãos, nós vamos conseguir carregar os frutos que Deus vai colocar em nossas mãos e que nós vamos produzir na presença do Senhor. Verdade, pastor. E como eu disse, né, anterior, tem muitos que estão passando isso para outras pessoas. Assim como Judá, né? Judá, a palavra do Senhor nos diz que Judá, ele foi se encontrar com uma prostituta, que na realidade não era uma prostituta, era sua nora, querendo ali cobrar as bênçãos na vida dela. E Judá,
ele passou a autoridade dele, que era o cajado, ele passou o bordão dele, que era as bênçãos, ele passou para essa mulher. Ele entregou o lenço, né, que era a esperança. O lenço, para quem já conhece, Aleluia. ontem a gente ia falar sobre isso, para quem já conhece, o lenço ele significa esperança, a esperança de algo melhor para as nossas vidas, porque quando Jesus ressuscitou, ele deixou ali no sepulcro dele o lenço dobrado. E a palavra de Judá, a gente entende que quando o seu senhor estava na mesa para comer e o servo via lá o lenço dobrado e o senhor levantava, ele sabia que o senhor ia voltar para continuar o seu trabalho, a sua refeição. Quando o lenço estava de qualquer maneira, era porque ele já tinha terminado. Então Jesus estava querendo dizer, tem esperança, que eu vou voltar, que eu vou fazer aquilo que eu prometi para vocês. E assim é. Muitas das vezes as pessoas têm passado o seu bordão, o seu cajado, assim como Judá fez. E nesta noite, a palavra do Senhor, ela vem falar para nós que nós temos que segurar o nosso cajado, a nossa autoridade, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que segurar esse bordão nas nossas mãos, não podemos dar a nossa bênção, porque vai florir na nossa vida, vai florir na nossa mão. Mas para isso nós temos que estar atento aonde estamos deixando, porque como nós já falamos ontem, não é só no meio da multidão que você tem que mostrar que você tem o cajado, mas é em todos os lugares, é até mesmo sozinho. Você tem que mostrar para Deus que você tem o cajado, que você tem a autoridade dele na tua vida, que você tem as bênçãos dele, os sinais dele te seguindo. Então que nesta noite você olhe para tua mão como você fez ontem e vê, aí está o cajado, aí está essa vara que está florescendo. Como é que está a sua amendoeira? Como é que está a sua vida? Então fique firme, querido. Querido, se você perseverar com a vara, Deus não vai só colocar o cacho de uva, que a Bíblia diz que precisava de 2 homens para carregar. A Bíblia diz que Deus ainda vai colocar as romãs e os figos, aleluia. O que é isso? Bênção multiplicada, querido, ou bênção tríplice, se você assim entende. Você está entendendo? Então qual é a palavra dessa noite, querido, dentro dessa mensagem que nós começamos ontem? Nós precisamos entender que Deus colocou o cajado. Ontem eu dizia, às vezes o cajado não é você ter um pedacinho de pau dentro de casa para você idolatrar. O cajado está nas tuas mãos, o cajado está nas tuas bocas. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo, que todos os homens levantem mãos santas e orem uns pelos outros. Levanta o teu cajado, levanta a tua autoridade que Deus colocou nas suas mãos, e você vai ver os frutos dos figos, os frutos das romãs e os frutos dos cachos de uvas que vão chegar na tua casa, em nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala em Marcos 3, né? Me veio à memória essa passagem. E lá no Evangelho de Marcos 3, o evangelista Marcos, ele escreve, e ele fala que Jesus ele estava no templo ensinando, e ali chegou um homem com uma mão atrofiada. Não eram as 2 mãos. Observa que aquele homem estava no templo e ele estava com uma das suas mãos atrofiada, não eram as 2. Isso significa o quê? Há muitos cristãos que ele está dentro da igreja, mas ele está à metade, ele está fazendo a metade. Tem o cajado, mas não tem a vara, né? Tem, isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Uma das mãos, pastor, está atrofiada. E a mão atrofiada, ela não consegue segurar o cajado. A mão atrofiada, ela não consegue segurar esse bordão, essa vara. A mão atrofiada não consegue ir avante. Por quê? Porque com uma eu aceito alguma coisa, com a outra eu não quero mais aquilo para minha vida. Então a palavra do Senhor diz que Jesus disse, qual foi a palavra de Jesus para aquele homem? Venha para o meio. Aleluia. Saia da onde você está e venha para o meio. Para o meio do quê? O meio do evangelho. Servir por completo. E ainda o Senhor fala para aquele homem que, pega a revelação, irmão, que ele tinha que estender as mãos. Querido, de mão fechada, mão atrofiada, como é que eu vou estender as mãos? Não tem como. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus falou para ele, venha para o meio, agora estende as suas mãos. Para estender as mãos foram curadas, ela teve que se abrir. E quando ela se abre, querido, aí ele vai ver que na mão dele tem o quê? Aquilo que nós dissemos ontem. Tem ali a chave que Moisés tinha, que Deus diz, olha para tuas mãos, Moisés, o que é que você tem? Eu só tenho um pedaço de pau. Não, isso não é um pedaço de pau, isso é a chave que vai abrir o mar para você passar. Era isso que o Senhor estava dizendo para esse homem também ali no livro de Marcos. Abre as suas mãos, venha para o meio, não fique pelas beiradas ouvindo, só ouvindo. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser ouvinte e praticante. Então, querido, segura essa bênção nas tuas mãos e não deixa ela escapar. Aleluia. Queridos, nessa noite, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra sobre a tua vida. Amém?
A pergunta que não quer calar: você tem cajado? Você tem vara? Jesus. Ontem eu dizia que vara e bordão é a mesma coisa. Amém? Vara e bordão é a mesma coisa. Então você tem vara, você tem cajado. Se você tem cajado e você tem vara, tenha certeza que a vitória chegará sobre a tua vida. Aleluia. Os sinais Deus vai fazer através da tua vida. E a bênção vai florescer como floresceu a vara de Araão sobre a tua vida também. Mas não para por aí, porque a Bíblia também fala, irmãos, que a vara, o capítulo de 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis 6, a Bíblia diz assim que a vara, ela traz à tona aquilo que está perdido. Como assim, pastor Carlos? A Bíblia diz assim, ó: o homem de Deus perguntou onde caiu e ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, em algumas traduções falam uma vara, e jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Queridos, eu quero dizer para você que o que o Espírito de Deus está falando no meu coração é que aquilo que está escondido, aquilo que está perdido, quando nós temos a vara, o Senhor atrai o que está perdido para a nossa vida novamente. Aleluia. Se você perdeu alguma coisa na sua vida, se você perdeu alguma coisa, ou se tiraram alguma coisa de você injustamente, tenha certeza que se você tiver a vara do Senhor, a vara de Araão, que floresce, que traz fruto, ela vai trazer à tona, pastor Deus, aquilo que muitas das vezes nós perdemos durante a nossa caminhada. A gente observa que quem tem o cajado, a vara, né, que é o bordão, né, a autoridade, os sinais e o poder de Deus na vida, as bênçãos do Senhor e a esperança que Jesus vai voltar, essas pessoas, elas crescem, pastor, na presença do Senhor. Eu observo, lendo o Evangelho, que Jesus, como nós sabemos, ele tinha 12 discípulos. Porém, se você for analisar, você vê 9 discípulos destacando. 9 discípulos, ele tinha o cajado, ele tinha a vara, ele tinha o bordão. Aleluia. Mas se você for estudar, você vai ver que Tiago, filho de Alfeu, e Simão e Tadeu, Simão o Zelote, não Simão o Pedro, Simão o Zelote e Tadeu, esses 3 discípulos você quase não vê falando deles. Eles aparecem como discípulos de Jesus, mas de repente você não vê uma história deles, né? Dentro da palavra do Senhor você não vê. Por quê? Porque muitas das vezes, querido, a gente está na presença do Senhor, nós somos servos do Senhor, mas como eu já disse, nós entregamos para outro aquilo que era para nós. Nós colocamos na mão da outra pessoa, assim como Judá fez, colocando na mão de Tamar aquilo que ele tinha, aquela autoridade que ele tinha, aquela esperança que ele tinha, mas nós temos que carregar para nós. Por que esses 3 discípulos não destacaram tanto? Talvez porque em algum momento da sua vida acreditaram tanto como os outros, eles não buscaram João e tantos outros, Mateus, que você vê que vai se destacar, até Judas, né? Até Judas, ele se destaca. Às vezes esse cajado, esse bordão, essa vara, ela tem que estar na nossa mão e Deus tem que ver ela florescendo, assim como a de Araão floresceu. Muitas estavam ali, mas só a dele floresceu. Será por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. E outra coisa que a gente precisa aprender, irmãos, que existe um momento da nossa vida cristã que Deus quer fazer algo com você. É com você que Deus quer trabalhar, é com você que Deus quer operar. E a gente, às vezes, na nossa... eu não vou dizer incapacidade, mas às vezes até na nossa ingenuidade, a gente toma posse de algo que Deus coloca na nossa mão e a gente começa a dar, quando que na realidade Deus quer que a gente tome as pessoas não podem prosperar com coisa dos outros. Você lembra o texto que nós acabamos de ler aqui? A Bíblia diz que o machado caiu na água. Um dos filhos dos profetas foi cortar a árvore para duplicar, para aumentar a casa do Senhor, porque a casa era pequena e muitos eram os profetas, e ele perdeu o machado. E quando ele perdeu, a primeira coisa que ele disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Então o que eu aprendo aqui? Que as coisas emprestadas não prosperam, irmão. Amém? Não, eu já vi muitas pessoas estarem com coisas dos outros emprestadas, aí por um tempo, para mim suprir uma necessidade minha. Não prospera, irmão, não vinga, não vai. Por isso que você entenda nessa noite, nós precisamos entender que Deus colocou na minha mão, na sua mão, na nossa mão, uma vara, um cajado, e o que Deus quer ver de nós é o fruto desse trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus. Nosso ministério, ele tem que fluir. Aleluia. Né? Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo, ele perseguiu, né, o povo judeu depois que Jesus morreu. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi o que mais escreveu, né, carta no Novo Testamento, 13.
para você ter uma ideia. Ele é um daqueles que aparece bastante, né? Que se destaca. Por que será? Porque ele tinha esse cajado. No momento que ele encontrou Jesus, Jesus colocou esse cajado. A mesma autoridade que ele tinha lá atrás para perseguir, agora ele tinha também para abençoar aquele povo. Ele carregou nas mãos dele esse cajado, esta vara que floresceu, ele carregou esse bordão. Então, querido, isso mostra o que para nós? Não precisamos de um título para ser reconhecido por Deus. Não precisamos de um título para sermos um adorador do Senhor. Então, querido, guarde essa palavra no teu coração. Faça aquilo que Deus colocou e não deixe nada disso ficar encostado. Não deixe o seu cajado encostado. Não deixe a sua vara, a sua bênção encostada. Eu não consigo ver mais, pastora Neuza, Deus abençoando a minha vida. Eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus na minha vida. Como eu disse ontem, só de levantar de manhã e acordar é porque a bondade e a misericórdia, ela nos visitou e diz para nós, tô te dando uma nova chance. A tua vara vai florir. Você vai ter amendoeira, você vai ter fruto, você vai ter bênção, mas vai depender de você. Primeiro, queridos, que a gente precisa entender que quando nós temos uma vara na nossa mão, nós temos a bênção de Deus. E quando nós temos a bênção de Deus, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando aqui acerca do reino espiritual. Há uma intimidade maior entre você e Deus. Há uma manifestação das revelações de Deus sobre a tua vida. Então você não vive só de ouvir os outros falar, eu tive um sonho, Deus falou comigo. Não, Deus vai falar com você também. Se você tem vara, quem tem vara, Deus fala. Quem tem vara, Deus usa, aleluia. Então nós precisamos entender que Deus não nos levantou para viver usado pelos outros, ou sendo usado pelos outros. Deus nos levantou para que nós fizéssemos a obra dele, em tempo e fora de tempo, diz a palavra. Devemos pregar, falar do amor do Senhor, porque grande é a obra que ele tem na nossa vida. Eu quero aqui citar um texto, porque muitas das vezes você vai dizer assim, pastor, mas o cajado, a vara que eu empresto para alguém, realmente não dá fruto? Não dá fruto. E eu vou provar para você na Bíblia, aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 29, a Bíblia diz assim, então o profeta disse a Geazi, cinge os lombos, pegue o teu bordão, a tua vara, e vá se encontrar com alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar você, não responda, ponha a vara sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs a vara sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não acordou. Aleluia. Irmão, ninguém consegue fazer a obra com o ministério dos outros. Ninguém consegue fazer a obra com a vara dos outros. O que aconteceu? A Bíblia diz que Eliseu pediu para que Geazi fosse lá e botasse a vara ou o bordão sobre o rosto do menino que havia morrido. Só que a história de Eliseu era uma, a história de Geazi era outra, querido. Você está entendendo? É aqui que está o mistério. Às vezes o Eliseu pode pagar um preço que o Geazi não paga. E Deus não se compromete com Geazi como Deus se compromete com Eliseu. Guarda isso no teu coração. Nós podemos ter vara, sim. Eliseu já tinha, mas Geazi não tinha. Ele vivia com a vara emprestada de Eliseu. Se alguma coisa fazia, usava a vara de Eliseu. E Deus não tem isso para nós, irmãos. Deus tem uma vara para cada um de nós. Então você observa dentro disso aqui, não havia alinhamento entre a vara de Eliseu e a atitude de Geazi. O pastor Luiz Hermínio fala muito sobre isso, alinhamento. Não existe milagre sem alinhamento, não existe bênção sem alinhamento, não existe arrependimento sem alinhamento. Nós precisamos nos alinhar com a vara de Deus e com as bênçãos do Senhor. Com certeza. O ministério de um não é um ministério de outro, né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas vivendo encostada no ministério de outra pessoa, né? A fulana é fulana de Deus, aquele irmão é um homem de Deus. E isso não é o que Deus quer, querido. Ele quer você. Ele quer a transformação na sua vida, assim como ele fez na mão daquele homem
que estava com a mão atrofiada, Ele quer fazer na sua vida. Eu imagino que aquele homem, ele participava do templo, ele participava da sinagoga, ouvia a palavra de Deus. Quanto tempo será que aquele homem ficou ali, né? Mas aquela mão atrofiada, ele não conseguia fazer a obra do Senhor por completo, porque ele não abria a mão dele para pegar o cajado, para pegar o bordão que Deus estava colocando nas mãos dele. Então não adianta nós querermos fazer a obra de Deus com o ministério do outro. O pastor é pastor, ele é meu esposo, mas não adianta eu achar que eu ficando só na sombra dele, eu vou ter êxito perante Deus. Não, ele tem o ministério dele e eu tenho o meu. Geazi tinha o ministério dele e Eliseu, logicamente, muito mais ainda, porque aquele bordão que ele deu para Geazi era dele, mas não fez milagre na vida de Geazi. Muitas pessoas querem fazer milagre na vida dos outros, mas usando o ministério de outra pessoa, e o ministério é teu, é você que tem que exercer, o chamado é teu, é você que tem que obedecer a palavra do Senhor. Você acha que Geazi, quando colocou o bordão sobre o rosto do menino e não aconteceu nada, você acha que ele se decepcionou? Ah, com certeza, pastor. E a gente vê muitas pessoas desse jeito, porque ele vê alguém fazendo a obra e fala, eu vou fazer igual. Mas ele se decepciona, né? Fica buscando, pastor, muitas das vezes como que eu vou dizer, maneira de encher a igreja, e não tem. A palavra do Senhor diz que quando os discípulos saíram ali para pescar, eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. Jesus falou o que para eles? Volta e lança a rede. Aí Pedro até questiona, né? Mas como nós pescamos? Eu entendo de peixe, né? Pedro, ele entendia, ele era um pescador. Mas Jesus disse para ele, filho, você só tem a rede. Você só tem a rede, o peixe quem vai dar sou eu, o mar é meu. Aleluia. Então não adianta você me desobedecer. Vá, o ministério é seu. Você tem a rede, você tem o mar, você tem o barco, mas o mar é meu, os peixes é meu. Eu vou colocar na rede aquele que eu quero, é aquele que eu quiser colocar no meio do teu ministério. Então, querido, nós com certeza, Geazi, ele se decepcionou quando ele viu que o menino não ressuscitou. Talvez ele pensou, o que está de errado comigo? É porque ele estava usando o ministério do seu Senhor. Infelizmente, irmão, nós vivemos num mundo hoje de muita inveja. Alguém abre uma coisa aqui, o outro vai lá e quer abrir igual. Verdade. Entendeu? Alguém abre uma padaria aqui, o outro vai lá e quer abrir igual. Alguém abre um comércio aqui, o outro vai ali e quer abrir igual. Alguém abre uma igreja aqui, o outro quer ali e abrir igual. Porque acha que simplesmente botar uma placa, simplesmente botar lá um preço mais barato é que vai atrair. Não, querido, existe um segredo. Existe um segredo chamado bênção, florescimento, Aleluia. Que está na vara. E essa vara tem que estar na tua mão. Você pode abrir, botar a mesma cor, até o mesmo nome, e se brincar até o mesmo telefone. Não vai prosperar. Porque você está trabalhando com o que é igual dos outros. Deus não trabalha com o que é igual. Deus trabalha com o individual, com cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 8, diz assim, ó, quando Jesus disse assim, ordenou-lhes que não levassem nada. Ele estava mandando os discípulos, mandou os 70, depois mandou de 2 em 2 os discípulos para o caminho. Ele disse, vocês não levem nada pelo caminho, exceto a vara, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Porque tem coisas, pastora, que a gente quer carregar, que incomoda a gente, que vai atrapalhar a gente lá na frente. Amém? Então, querido, nessa noite, receba essa palavra na tua vida. O que está te atrapalhando? Amém? Eu ontem até postei algo aqui que a gente pode ter uma boa ideia, mas se a gente não colocar essa ideia em prática, de nada vale. Então tem muita gente com ideias boas, mas não tem a vara. Você está entendendo? E tem gente que tem a vara, mas não tem ideia. Então nós precisamos juntar essas coisas. E isso vem através da oração, isso vem através da submissão a Deus, da nossa entrega a Deus. Por isso que daí, quando o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consola, pode ter a maior crise do mundo, porque ele sabe que pode parar tudo, mas ele tem a vara, ele sabe que Deus vai trazer pessoas, ele sabe que Deus vai prosperar ele, porque ele tem a vara nas mãos. Com certeza. É por isso que a palavra do Senhor fala, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente já citou isso numas lives aí atrás. E realmente, muitos são chamados, mas poucos entendem o chamado que tem. Poucos entendem o que significa essa autoridade, o que significa esses sinais, o que significa essas bênçãos na presença do Senhor. Como nós falamos ontem, né? Jesus, ele fala, como que o povo vai crer se eles não ver sinais?
E com certeza, como é que eles vão ver sinal na nossa vida? Como é que eles vão ver Jesus na nossa vida? É quando nós temos o cajado, é quando nós temos essa vara fluorescente, é quando nós temos esse bordão na nossa vida, que vem passando, né? A palavra do Senhor diz que o bordão que Judá entregou ali para Tamar era de família, era algo que vinha passando de geração em geração. E todos tinham o direito daquele chamado. Então, querido, nós também, nós temos o direito de um chamado. Poucos são escolhidos, porque poucos pagam o preço, como os discípulos que eu falei. 9 são bem destacados, 3 você só vê eles na chamada. Você vê eles ali quando Jesus chamou, mas depois você não encontra mais falando sobre esses homens, né? Ainda Tadeu, você ainda encontra a história dele secular, mas se você for ver os outros, você quase não encontra eles na Bíblia. Por quê? Porque eles deixaram o seu ministério, eles deixaram o chamado de Deus, e nós não podemos fazer isso, pastor. Interessante essa passagem de Judá e Tamar, que ele perdeu o bordão, ele perdeu o lenço e ele perdeu o cajado. Observa que ela não fez muita força, ela tirou tudo que aquele homem tinha numa pegada só. Você está entendendo, irmão? Então nós precisamos ser vigilantes nesses últimos dias. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos buscar em Deus a direção, amém? Não precisamos ficar espelhados ou tentando imitar ninguém, não precisamos disso. Cada um tem seu ministério, cada um tem a sua forma de trabalhar. O que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é de ter comunhão com Deus, para que o Espírito de Deus venha falar aos nossos corações, para que nós venhamos colocar em prática aquilo que Deus falar. Porque ideias, hoje o mundo está cheio, amém? Imitação, o mundo hoje está cheio, e Deus não é Deus de imitação. Deus não trabalha em cima disso. Deus trabalha em cima de inovação, ou renovação, melhor dizendo. A palavra correta é renovação. Então que nós possamos viver em novidade de vida, nos renovando a cada dia mais. E no meio dessa busca, né, muitas das vezes as pessoas, como o pastor já leu aqui, aquele moço que estava ali cortando madeira para aumentar o templo, né, para aumentar o lugar onde os profetas ficavam, ele deixou aquele machado cair e ele se apavorou. Aquilo ali representa dom. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas correndo atrás de fama, de coisas que não vai levar eles a lugar nenhum. E no meio desse mar do mundo, eles acabam perdendo aquilo que Deus deu. Aquele homem, logo ele gritou: ai, meu Senhor, não era meu, era emprestado. Então, querido, nós temos que ter um zelo daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque nem sempre vai ter um Eliseu do nosso lado para pegar de volta esse machado. Nem sempre vai ter um Eliseu, um homem de Deus ou uma mulher de Deus para nos salvar na hora do perigo. Por isso, o nosso chamado, o nosso ministério é único, é nosso. É nosso, não é do nosso irmão. O que Deus colocou na minha vida é meu, Deus colocou na tua vida é seu. É só buscar que Deus vai colocar cada dia mais. Assim como a vara de Arão floresceu, o seu ministério, o seu chamado, a sua intimidade com Deus também vai crescer, mas vai depender de você. O filho do profeta perdeu o machado porque ele foi muito na confiança dele e com coisa emprestada. Quando você vai muito na tua confiança e com coisas emprestadas, você pode perder coisas pelo meio do caminho. Verdade. Então, querido, seja prudente. O presbítero Almiro escreveu aqui, verdade, pastores, não podemos ser sombra de ninguém, cada um em sua vara, cada um com a sua vara, para poder manejá-la com sabedoria. Então, que nós venhamos, irmãos, não viver à sombra de ninguém, mas cada um tem o seu brilho. Você tem o seu brilho, eu tenho o meu brilho, a pastora Neuza tem o seu brilho, cada um tem seu brilho. E nós precisamos saber valorizar isso, que não foi o homem que nos deu, foi Deus que nos deu. Verdade. E nós precisamos saber usar essa ferramenta, manejar essa ferramenta, para que essa ferramenta venha dar frutos, e frutos com abundância, diz a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Para encerrar, Hebreus 11:21 diz assim, por quê? Eu vou ler esse texto aqui, porque tem gente que no meio da caminhada cristã, ele pega o cajado dele e faz isso aqui, Ele pega a vara dele, toma aí, eu não quero mais cantar na igreja não, eu não quero mais pregar na igreja não, eu não quero mais saber esse negócio de obra de Deus não, pega o cajado e joga fora. Só que eu vou dizer para você que a tua vara, melhor dizendo, a tua vara lá na frente você vai precisar dela. Para quê? A Bíblia diz aqui em Hebreus 11:21, galeria dos heróis da fé: pela fé Jacó, quando já estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e apoiado sobre a extremidade da sua vara, ou do seu bordão, adorou a Deus, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, pastora Neuza, o que eu aprendo aqui? O cajado, ou a vara que nós temos em nossas mãos, hoje ela nos ajuda a fazer a obra de Deus, hoje ela nos honra dentro da obra do Senhor, mas lá na frente,
quando nós estivermos no finalzinho dos nossos dias. A bênção, a oração que nós temos feito pelos nossos filhos, lá nos últimos dias da nossa vida, vai ter um exercício da nossa fé. Essa oração ela vai ser relembrada, essa oração vai ser exercitada. E os nossos filhos vão colher o fruto do cajado da nossa vida, o cajado de Deus na nossa vida através da oração. Verdade, pastor. E muitas das vezes isso não é valorizado, né? As pessoas vivem individualmente como que se só elas fossem viver. Não olha para os filhos, para os netos, para os bisnetos. A gente fala isso direto ali na igreja, né? Sempre quando nós estávamos ali. Nós temos que viver o hoje pensando no amanhã, querido. Infelizmente, na minha geração, a minha família, eu não tive pai e mãe evangélica. Minha mãe, ela aceitou Jesus, na mesma semana ela faleceu. Meu pai foi depois da minha vinda para Jesus. Então eu não vim de um lar evangélico, assim como o pastor também não veio do lar evangélico. Mas nós hoje somos evangélicos. Eu tive os meus filhos já sendo evangélica, né? Então eu tenho que viver o evangelho hoje. Eu tenho que ter o cajado hoje, a autoridade para deixar esse ministério para o meu filho e para minha filha e para os meus netos e meus bisnetos que ainda vai vir. Eu tenho que ter as bênçãos do Senhor sobre a minha vida para que eu possa transmitir isso para eles. É um legado, pastor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não guardo direito o meu cajado, se eu não guardo direito essa vara que é as bênçãos do Senhor na minha vida, se eu não guardo direito aquilo que o Senhor entregou para mim, o que vai ser da minha geração? A gente observa que Judá, né, voltando na história de Judá, pastor, ele deu algo que era de família, que lá atrás tinha florescido na mão de Araão, na vida de Araão. Então algo que ele vinha trazendo de geração em geração e chegou na mão dele, o que ele fez? Ele entregou para uma mulher por uma noite de prazer. Então não importa, querido, o que o diabo te oferece, não importa qual é os pratos que o inimigo coloca na sua vida, tira, sai, faz igual José, sai correndo. A palavra do Senhor diz que José não entregou o cajado dele de qualquer maneira, não entregou o bordão dele de qualquer maneira, não. A palavra, se você ler lá em Gênesis, você vai ver que aquela mulher, ela não atentou José um dia, ela viveu a vida dela atentando José. E o que José fez? Imagina como eu vou pecar contra o meu Deus, como eu vou pecar contra o meu Senhor. Ele não entregou. Saiba que o inimigo ele vai estar vigiando você. E ele vai estar tentando sempre jogar algo na sua mente para você perder esse cajado, esse bordão. Querido, é de geração em geração. Passe para os teus filhos, passe para os teus netos, passe para os teus bisnetos. Parta dessa vida, vai para a eternidade, sabendo que aqui embaixo você vai deixar um grande legado, pastor. Queridos, quero finalizar essa mensagem dizendo para você, vara é responsabilidade também, amém? Então não jogue fora aquilo que Deus colocou na tua mão, amém? Por isso que há muitas pessoas decepcionadas com o Evangelho. E não estou falando que é o Evangelho que decepciona as pessoas, é porque as pessoas não sabem, não cuidam, não zelam daquilo que Deus coloca na mão para fazer, ou daquilo que Deus entrega na mão deles. Então nós precisamos, a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o meu povo peca. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos buscar esse conhecimento espiritual, esse conhecimento de Deus, para que nós possamos manter viva, não só a chama do Espírito Santo, porque não adianta eu falar em língua e o cajado não está na minha mão. Não adianta eu orar pelos outros e o cajado não está na minha mão. Não, irmão. O importante para mim é ter o cajado na minha mão, ter a vara na minha mão, porque se eu tenho esses dois, eu tenho bênção e eu tenho autoridade. Eu tenho bênção, eu tenho sinais. E com os sinais vão fazer com que eu faça, que eu venha caminhar. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Eu finalizo aqui essa mensagem, fecho essa mensagem aqui, dizendo para você, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem uma bênção muito grande na sua vida. Só cuidado para você não jogar fora aquilo que Deus já colocou, pastor. Verdade, pastor. Para finalizar, como o pastor disse, né? O homem, ele traça os seus caminhos, né? O provérbio fala que o homem, ele planeja o seu caminho, mas quem vai dirigir isso daí tudo é Deus. Então é errado nós sonhar? Não é errado nós sonhar, mas nós temos que viver mais o espiritual do que o terreno. Aleluia. Porque o terreno é passageiro, o espiritual é a eternidade. Então, querido, nós podemos fazer plano, podemos ter sonho, mas que Jesus ele possa nos conduzir, que Jesus ele possa nos guiar, assim como ele guiava todos esses profetas de Deus, os discípulos que tinham o cajado na sua mão no Antigo Testamento, principalmente não se dizia ser profeta se ele não tivesse um cajado e uma capa. O que isso significa? Ele tinha que ter a proteção de Deus e a autoridade de Deus na sua vida. Então, que nesta noite nós possamos entender que Deus já nos deu
Então basta nós conservarmos, guardarmos o cajado, o bordão, que é a vara, né? Que algo bom vai acontecer e nós vamos deixar um rastro muito lindo para aqueles que olham para nós, nos observa e com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem tem o cajado e quem tem a vara, a terceira coisa que entra no meio de tudo isso e une um ao outro, a graça de Deus. Aleluia. Amém? E quando eu falo da graça, que não é a graça salvadora, não. A graça da sabedoria, a graça do entendimento, a graça para você pregar, porque nós precisamos de graça de Deus para pregar também. Então isso unifica o cajado e a vara. Então aí você vai acontecer como aconteceu lá com Asaf, no Salmo 73, se não me falha a memória, quando Asaf, ele por um momento da vida dele, ele faltou vigilância, ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio, e ele falou, mas vem cá, os ímpios estão prosperando mais do que eu, que estou aqui guardando a palavra de Deus, falando o nome de Deus, o que está acontecendo? Isso é falta de visão espiritual. Também o exemplo de Asaf é para nós também. Então nós venhamos cada dia mais ter a graça de Deus para unificar a sabedoria, o entendimento do Senhor na nossa vida, alcançar a bênção de Deus, mas não deixar de lado os sinais, o cajado de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Que essa palavra possa achar guarida no teu coração. Eu quero aqui nessa noite poder orar pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, é no glorioso nome de Jesus que nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Não venha, Senhor, permitir que nós percamos, ó Pai, a visão, a sabedoria. Não deixe que o inimigo venha, Senhor, tirar de nós, ó Pai, essa visão espiritual que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pai querido, que nós venhamos conservar em nossas vidas, tanto o cajado como a vara. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado. Eu quero aqui estender as minhas mãos, ó Pai, como profeta do Senhor, para abençoar a vida de cada irmão que está diante desta câmera, que está diante deste celular, desta televisão. Que o Senhor esteja, meu Pai, dando sabedoria. Que o Senhor esteja neste momento de dificuldade, meu Pai, dando, meu Pai, entendimento a eles, ó Pai. Usa o cajado, usa, Senhor, a vara para a glória do Teu nome. E assim, meu Pai, como os espias, eles alcançaram, meu Pai, ó Deus, os cachos de uva, as romãs e os figos, possam chegar às bênçãos de Deus sobre a vida dos Teus filhos também. É o que nós oramos e te pedimos em nome do Senhor. Amém, Jesus. Pastora Neuza, com as palavras finais em nome de Jesus. Amém. Que você possa guardar essas ferramentas nas tuas mãos, que a bênção do Senhor ela te acompanha. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que teme o Senhor, as bênçãos do Senhor o acompanharão. Você não precisa correr atrás das bênçãos, porque ela vai te alcançar. Em nome de É Jesus. ela que vai alcançar você, amém? Quero aproveitar, pastor, nós estamos terminando, guardei o papel que eu tinha colocado aqui, mas estava conosco aí, estava aí conosco a irmã Francisca, né? A irmã Sandrinha, o Júnior, teu irmão, entrou Amém. agora um pouquinho. Que Deus possa abençoar o Marcolino também. O Marcolino Deus... estava ontem na live também, caiu, não deu nem tempo de cumprimentar Que ele. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, domingo, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos retornar, amém? Como eu disse ontem aqui na live, vou repetir, hoje à tarde me chegou a informação, né, das atividades normais das igrejas, elas estão aí para voltar, os irmãos aguardem, hoje foi assinado aí um decreto pelo governador do estado, Ratinho, vai passar agora pela mão de todos os prefeitos do estado e vai passar pela mão do nosso prefeito aqui também, e queira Deus ele bater na caneta lá também, nós vamos só nos adequar para podermos voltar com as nossas atividades. Eu quero pedir para vocês, fiquem sempre ligados na live, eu vou estar falando aqui como que vai ser isso, como que vai ser os retornos, mas o dia de nós realizarmos o primeiro culto, eu quero que você esteja ligado que nós vamos estar falando sobre isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que o Senhor te dê um final de semana cheio das bênçãos do Senhor, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.